João, capítulo 21. Por favor. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 21, a partir do versículo 1. Obrigado, diaconisa. Agora ficou melhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Respondeu-lhe eles: não, nada. E ele lhe disse: então faz o seguinte, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos que não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava em perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe o semelhante o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer outra vez, a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que eles? Disse ele ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus. Disse-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que eles? Simão entristeceu-se e se pôs por ter-lhe dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Somente até aqui. Feche seus olhos. Ó Deus e Pai, te louvamos, te engrandecemos nessa manhã pela tua palavra. E lhe pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar com a gente nesta manhã. Que o Senhor venha dizer a nós aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que o pastor acha que a igreja tem que ouvir, mas o que o Senhor acha que temos que ouvir nesse lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus, que todos digam amém? Amém. Amém. Podem sentar. Pensei que alguém tinha caído arrebatado ali atrás. Já fiquei até, Senhor, levou um e não levou o resto, tem alguma coisa errada. O que é isso? Tem uma coisa errada aí, mas não, graças a Deus, o Dedial está de pé ali, está firme ali. Amém.
Você já deve ter tido a experiência de se deparar com uma situação pelo qual você tinha uma amizade com alguém durante muito tempo. E por alguma atitude dessa pessoa, você percebe que depois de tanto tempo que você conhece aquela pessoa, você percebe que você não a conhecia na íntegra. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar para você mesmo, caramba, eu conheci essa pessoa por tanto tempo, e eu não sabia que ela era exatamente assim. De repente uma pessoa que fez parte da sua vida, uma pessoa que atuou num decorrer, num certo tempo da sua vida, e você percebe que você não a conhecia. Nós, de certa forma, nós temos essa problemática dentro de nós. Nós somos assim. Nós não nos apresentamos de uma forma completa para as pessoas. Nós não somos a totalidade, por mais que queremos ser. Por mais que desejamos ser, nós nunca somos a totalidade, nós nunca nos apresentamos na totalidade. Às vezes nós escondemos algo dentro de nós, alguns sentimentos dentro de nós. Nós achamos ou apresentamos para as pessoas aquilo que é o bom, aquilo que é o maravilhoso, aquilo que é agradável aos olhos das pessoas. Mas dentro de nós, lá no fundo, lá dentro, nós temos coisas dentro de nós, escondidas dentro de nós, que na hora H, na hora do aperto, é a hora que nós apresentamos o lado ruim da coisa, o lado mal da coisa, né? Quantas vezes nós falamos para as pessoas que nós seríamos fiéis a ela, que nós seríamos parceiras dela durante a vida inteira, e às vezes por coisas muito pequenas, nós deixamos de lado a amizade, nós deixamos de lado a fidelidade, nós deixamos de lado, e de repente nós mudamos, por qualquer coisa, nós mudamos a nossa forma de encarar, a nossa forma de ser, pura e simplesmente porque de repente alguém nos magoou, alguém nos entristeceu, mas nós somos assim. Nós mudamos, nós temos essa capacidade de se transformar, da água para o vinho, do bem para o mal. Sabe, nós negamos a nós mesmos, negamos a nossa identidade. Isso até nos decepciona, né? Por muitas vezes eu me olho no espelho, eu falo isso para os irmãos, mas isso veio a mim primeiro. Porque às vezes eu me olho no espelho e falo para mim mesmo, cara, eu não estou te conhecendo. Eu não sei quem é você. Eu não sei por que você tomou esse tipo de atitude. Às vezes eu me sinto hipócrita. Às vezes eu me sinto, de certa forma, que um impostor. Por que o impostor? Porque eu falo que sou uma coisa, eu digo que sou uma coisa, a gente prega uma coisa, e por muitas vezes a gente cai nas falhas. Caímos em falhas bobas, negamos a nossa fé por coisas muito pequenas. Pregamos dia após dia, e por muitas vezes nós não conhecemos, eu não conheço o Eli que existe em mim. Pergunte para o seu irmão, vê o nome dele e fala, quem é você? Quem é o Jean que existe em você na realidade? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Onde estamos, né? Quem somos? Porque nós temos uma facilidade imensa de ser cristãos aqui dentro. Temos uma facilidade imensa de ter cara de crente. Olha para o teu irmão, olha a cara de crente dele. Ele tem uma cara de crente tremenda. Só falta botar uma auréola na cabeça dele, porque ele está parecendo até um anjo, ele parece um anjo. E é realmente a imagem de Cristo, a presença de Cristo transforma a nossa vida diariamente. Mas por muitas vezes nós negamos isso. Por muitas vezes nós temos que olhar no espelho, conforme eu falei aqui ainda há pouco, e se deparar e se confrontar. E às vezes a gente tem a facilidade de confrontar os outros. A gente tem uma enorme facilidade de achar o erro dos outros, apontar o erro dos outros, porque quando eu acho o erro dos outros, o meu fica menor na frente do outro, né? Eu não sei se você já ouviu, não, eu estou em pecado, mas fulano, olha, fulano é tremendo, ele não tem jeito não, aquele ali, por quê? Porque o pecado do irmão é maior do que o meu, porque o erro do meu irmão é maior do que o meu. Por isso que quem olha para nós, quem sonda a nós, não tem que ser o irmão da direita, o irmão da esquerda, mas quem tem que nos analisar é o próprio Senhor Jesus. Porque Ele vai olhar, meu irmão, Ele vai sondar, Ele vai esquadrinhar mente e coração.
E aí não tem como você enganar a Cristo, não tem como eu enganar a Cristo. Não tem como eu botar um paletó, um clerical no pescoço, para em frente do espelho. Aleluia, eu sou um pastor da igreja Cristã de Nova Vida, Deus é comigo. E aí eu sou fiel, eu sou maravilhoso. Quem disse? Deixa Deus falar. Aí você começa a entrar em contradição com você mesmo, com tantos erros que você comete, com tantas falhas que você vai cometendo. Nós mudamos de lado facilmente. Num piscar de olhos, nós estamos com Cristo. Em outro momento, nós já estamos no mundo. Quantas pessoas seguiram a igreja no ano de 2017? Quantas pessoas estão no mundo? Quantas pessoas seguiram a Cristo no decorrer do ano inteiro? E hoje, carnaval, estão pulando. Essa semana eu vi algumas fotos. Eu fico apavorado. Eu fico, sabe? Eu falei, Senhor, como é que pode isso, Deus? Não é possível ter te conhecido, não é possível, não te conheceram, porque se tivesse te conhecido, não estaria desse jeito, não estaria desse jeito. Pessoas que um dia estavam lá, glória, e choravam, aleluia. E hoje estão lá, com fé. Não, eu ia falar do que estavam, mas vocês vão acabar, de repente você conhece, né? Ela estava lá com uma vestidinha, uma roupinha, uma sainha aqui em cima. Então, um busquezinho. Estão lá no mundão, curtindo, pularam de lado lá, sabe, negaram a Cristo facilmente. E fala para o irmão, não pensa você, fala para ele aí, que você é melhor do que ele, porque você está aqui, não. Porque de repente você não está pulando carnaval, mas está pulando cerca. Não é? Traindo a Cristo, pulando a cerca com Satanás. De repente você está aqui, aleluia, não, porque eu sou santo, aleluia, eu sou melhor do que os outros. Eu estou aqui, eu aqui, santo, Senhor me leva. Quem analisa é o Senhor. A nossa vida com Cristo não é diferente, irmãos. Nós conhecemos o grande amigo. Nós conhecemos ao Senhor, um amigo verdadeiro. E por motivos muito fúteis, por motivos muito pequenos, nós abandonamos e demonstramos para Ele que nós não somos ligados a Ele. Por motivos muito pequenos, nós desconsideramos a cruz de Cristo. Por motivos muito pequenos, nós abandonamos o Evangelho da transformação, o Evangelho que nos trouxe a paz. Mas Ele nos conhece, diga para o teu irmão, mas Jesus te conhece. E hoje o Senhor pergunta para o pastor Eli e pergunta para você, qual é o nível da tua amizade por mim? Até que ponto você será fiel a mim? Até que ponto você vai negar a tua carne, negar o mundo por amor a mim? O Senhor me perguntou isso para mim, e aí? Ele quer saber até que ponto somos capazes de sustentar a fidelidade a Ele. Porque se você parar para pensar, Ele foi fiel até a morte. A amizade, o amor, foi algo que excede o nosso entendimento. Ele foi fiel até a morte. O Senhor, Ele quer saber. Ele quer ser o teu verdadeiro amigo, mas Ele quer saber se você quer ser esse amigo dele. Não apenas de palavras. Porque nós somos muito falastrões, falamos demais. Eu falo muito. Eu falo que amo, hoje. E amanhã, se ele não fizer aquilo que eu quero que ele faça, eu mudo de caminho. Eu falo muito hoje que sou fiel. Mas amanhã, se ele não fizer aquilo que eu quero que ele faça, eu mudo de caminho. O Senhor quer saber hoje, agora, até onde você iria por causa dele. Pergunte para o seu irmão, até onde você iria por causa de Cristo. Não confunda religiosidade com espiritualidade. Tem muitos religiosos na igreja. Tem muitos religiosos. Muitos que são amigos do Evangelho. Pessoas que são amigos de Cristo. Mas não são espirituais, não têm espiritualidade, não conhecem a Cristo. Primeiro vento que vem, leva. Primeira fala que vem, fala do inferno, leva. Amigos de Jesus são espirituais, amigos do Evangelho são religiosos. 2 Pedro 1,
capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: o seu divino poder nos concedeu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós temos outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos deu toda a condição de sermos amigos de Deus. Deus nos deu toda a condição, todas as armas que precisamos para ser fiel ao Senhor. Temos tudo nas mãos. Pedro, aqui a história diz que Pedro, ele foi crescendo no seu conhecimento com Cristo. Pedro aqui, ele já sabia quem era Jesus. Jesus tinha curado a sua sogra. Então ele já sabia quem era Jesus. Só que Pedro acha que Deus esquece das coisas. Enquanto nós não olharmos para Cristo e não confessarmos os nossos pecados a Cristo, não adianta, nós vamos continuar na mesma vida, na mesma batida cristã, uma vida cristã mediana. Existem coisas dentro de você que nem precisa eu saber, primeiro porque eu não sou padre. Eu não vou entrar no confessionário e você vai ter que olhar ali e você vai confessar o seu pecado, que se você quiser estarei lá. Mas por muitas vezes você pode falar com o próprio Cristo, o próprio Senhor, e Ele te perdoará de todos os seus pecados. Mas precisa abrir a sua boca, você precisa demonstrar para Ele um desejo imenso no teu coração de servi-lo em espírito e em verdade. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas só frequentam a igreja. E eu peço a Deus que você não seja um desses. Lá em Lucas capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Todos os dias, olha para mim, todos os dias. Quando eu entrar por essas portas, quando eu entrar na minha casa, aonde quer que eu vá, eu tenho que olhar para o alto e declarar ao Senhor: Senhor, eu sou pobre e pecador. Toda vez que eu me deparar com Cristo, toda vez que eu falar com Cristo, eu preciso começar a minha oração, se prostrando diante dele, falando: Senhor, eu não valho absolutamente nada, mas por causa do teu amor, por causa do teu amor por mim, Senhor, eis aqui, eu aqui estou diante de ti, para ser o teu amigo, para fazer o que o Senhor manda. A igreja não pode ser um lugar de entretenimento. A igreja não pode ser, irmãos. Infelizmente, tem muita gente que acha que a igreja é lugar de entretenimento. Tem muitas igrejas que estão mega lotadas hoje, mas as igrejas passaram a ter entretenimento. É pista de dança, é bolinhas voando, é fogo sendo botado da boca para fora. Como é que é o nome disso, Dediel? Aquele bagulho que o... Qual é o nome? Pirofagia. Aí bota 2 homens na porta. É circo. Agora vem, passa as meninas aqui. Bora. As meninas me olhando, vem, me olham. Agora vamos adorar o Senhor. A pista de dança. A igreja não é entretenimento, queridos. A igreja é lugar de transformação. Diga para o teu irmão: aqui é o teu casulo. Fala para ele. Você entra de um jeito e sai de outro. Você mentia, você não mente mais. Eu espero. Você tinha suas falcatruas, os seus esqueminhas. Você não tem mais. É o que eu espero. Você roubava. Você não rouba mais. Não rouba
quando eu falo roubar, não estou falando de pegar na carteira de alguém R$10, não. Estou falando de roubar o governo, de roubar na sua luz, roubar na sua light, o gatunete, essas coisas. É disso que eu estou falando. Você não faz mais disso. Amém? Não faz, porque você é salvo e remido, porque você é amigo daquele que não faria no teu lugar. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, se você quer saber se está certo ou está errado, coloca Jesus na sua causa e pergunta assim, Senhor, Jesus faria isso? Imagina Jesus. Século 21, Jesus aqui. Dizem que é normal, dizem que é legal. Eu vou botar aqui, vou dividir aqui um gatunete aqui, vou escolher aqui, ó, vai ser eu, Diácono Anderson, vou botar aqui o Gerson, botar aqui o Diaconisa Angélica, quatro pontos, vou botar um em cada ponto, tal, e tá tudo certo, gatinho, puxa para cá também, dá uma puxadinha ali também, tá tudo certo, porque imagina Jesus, vamos embora, vamos fazer, gente, é normal. Jesus faria o que você faz? Jesus se colocaria na posição que você tem se colocado? Igreja é lugar de transformação, é lugar onde pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Aqui aos pés dele, ele nos concede tudo o que precisamos para vivermos piedosamente. Ele nos convocou para a sua glória. Precisamos nos prostrar como Pedro se prostrou. O cenário aqui de João 21 é o seguinte: o terceiro encontro de Jesus com os discípulos. Os discípulos entraram no mar, não conseguiram pegar nenhum peixe. Ao amanhecer, viram Jesus, não o conheceram. Eles descem à praia e Jesus fala, olha, volta e vai para o lado direito e lá vocês vão pegar alguns peixes. Eles voltaram e quando eles voltaram, João olha para Pedro e fala, olha, eu acho que aquele ali é o Messias. E diz a palavra que Pedro se lança ao mar e vai até Jesus, nado, com tanta vontade de estar perto de Jesus, ele volta e lá está diante de Jesus. Mas eu não quero falar sobre os peixes, eu não quero falar sobre o milagre, eu não quero falar sobre essa questão aqui do que Jesus fez com os discípulos, né? Depois de uma noite inteira de busca de peixes, não tiveram peixes e aconteceu um milagre quando Jesus manda. Não quero falar disso aqui, porque isso aqui é plus. Diga para o teu irmão, as bênçãos são plus. Fala para eles, a bênção, desculpa, falei errado a frase. Diga para ele, a bênção é plus. É plus. Mais à frente, depois de sentar, depois de comer, né, Jesus coloca em xeque a amizade de Pedro. Olha que interessante. Depois de tudo que Jesus fez, milagre e tal, aquela coisa toda, Jesus coloca em xeque aqui a amizade de Pedro e começa a perguntar a Pedro, Pedro, tu me ama mais do que o Moisés? Pedro, tu me ama mais do que o Samuel? Não tem como a gente falar desse texto aqui, de João 21, sem falar de Lucas 22, que foi o momento da ceia do Senhor. Eu queria rapidamente lembrar aos irmãos, Jesus estava ali prestes a ser entregue aos homens, e naquele momento ali, ele estava sentado à mesa com seus discípulos, a última ceia do Senhor, e ali estavam 2 traidores. Além dos outros discípulos, tinham ali 2 traidores. Né? Jesus, ele sai depois da ceia, aquela coisa toda, Jesus começa a falar, olha, entre nós aqui há um traidor. E aí começaram a se indagar. Quem é o traidor? Os discípulos, imagina, aquele burburinho. Não é possível, a gente está aqui com ele, estamos junto dele. Como é que ele pode falar que entre nós aqui há um traidor? E ao tentar descobrir quem era o traidor, olha como é que a gente perde o foco fácil. Olha isso. Olha os discípulos aqui. Ao tentar descobrir quem era o traidor, eles começaram a mudar de conversa rapidamente. Não, quem é o traidor? Não, mas vem cá, quem é o maior? Quem é o maior aqui? Quem é o maior no reino de Deus? O papo era outro. Jesus estava expondo ali algo muito importante e tocando em todo mundo, que desde o momento que você não aponta quem é, você está botando todo mundo na situação. E eles perderam o foco como nós perdemos o foco por muitas vezes.
Pedro, por sua vez, olha para Jesus e diz: Senhor, olha, eu estou contigo, hein? Jesus, eu estou contigo até a morte. Olha, Jesus, aonde tu fores, eu vou. Se te pegarem, lá estarei com você. Jesus, eu sou teu parça. Jesus, eu sou teu amigo. Eu sou teu escudeiro. E ninguém vai tocar no Senhor, porque eu vou estar lá. Eu estou lá contigo. Aí Jesus olha e fala assim: tu me negarás 3 vezes, Pedro. Logo depois o Senhor fala para ele: olha, você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, o Senhor fala o seguinte: olha, Pedro, você não é melhor do que ninguém que está sentado sobre essa mesa. Diga para o teu irmão: você não é melhor do que ninguém que está aqui nesse lugar. Fala para ele. O Senhor fala para Pedro o seguinte: Pedro, eu intercedi por você perante o Pai, Pedro. Se não fosse isso, você estava morto. Porque a vontade de Satanás era que Pedro entrasse na mesma linha que Judas entrou. A vontade de Satanás era que Pedro morresse para tudo, para a vida e para o reino. Então estavam ali se questionando e perguntando quem era o maior. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus questionou a Pedro o amor de Pedro 3 vezes. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Resgatando Pedro. Ué, você faz o que faz, Pedro, né? Voltando agora ao texto inicial, você faz o que faz. E agora você vem aqui, você está aqui comigo, você acha que é e fica por isso mesmo. Você fez o que fez, você não vai se confessar, você não vai declarar para mim, você não vai dizer para mim assim: Jesus, realmente o Senhor teve razão. Eu falei para o Senhor que eu ia até a morte com o Senhor, mas na primeira oportunidade que eu tive, Jesus, eu te neguei 3 vezes. Fala para o teu irmão assim: quantas vezes você já negou o Senhor em 2018? E quantas vezes você se confessou? Às vezes você acha que negar Jesus é um pecado, que nós medimos pecados, né? Nós botamos os pecados em fileira. Eu vou pegar do menor ao maior, do careca ao cabeludo. Tudo é pecado. Diga para o teu irmão: tudo é pecado. Se eu não confessar ao Senhor, eu estou errado. Deus vai me confrontar. Vai chegar uma hora que Deus vai me confrontar. E olha, não espero o confronto do Senhor, não. Porque os discípulos aqui, que estavam ao lado de Pedro, quando o Senhor começa a perguntar a Pedro assim: Pedro, tu me amas mais do que eles? Pedro, tu me amas? Os discípulos começaram a olhar: estranho. Por que está falando isso para Pedro? Os discípulos não sabiam que Pedro tinha errado daquele jeito. Que aquilo ali foi muito particular, você sabia disso? As negações de Pedro não estavam diante de outros discípulos, não. Estava no oculto, ó, diante de uma menina, diante de outro. Não conheço. Não conheço. E não é assim que nós pecamos? Hã? Alguém peca aqui no público? Alguém entra numa lan house, ó, lotada, bota no som mais alto, entra lá no site pornográfico e bota lá bem alto para todo mundo ouvir. Tremendo isso aqui. Alguém faz isso? Não, é no oculto, é na madrugada, é ali no quarto, a porta fechada. Tô ali, ó, tal. Ninguém pode ver. É no oculto, os discípulos não sabiam. E Jesus indagando a Pedro: Pedro, tu me amas? Porque você, lembra? Você falou que estaria comigo, mas você não é melhor do que esses outros que estão aqui não, Pedro. O Senhor ali estava resgatando não apenas Pedro para si, mas para o reino de Deus. Porque, irmãos, Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, de repente alguns aqui vão até discordar do que eu vou falar.
mas eu vou pela palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz em Mateus 10:32. Abra lá comigo, por favor. Mateus 10:32. Por que eu falo que Jesus resgatou a Pedro? Porque tinha uma pendência. Por mais que Pedro estava ali, por mais que Jesus se apresentou a eles, por mais que Jesus olhou para Pedro ali no mar, mandou Pedro voltar, fez o milagre para Pedro, juntamente com Jesus, por mais disso tudo, tinha uma brecha. Diga para o teu irmão, brecha pode te levar à perdição. Quando a gente fala em negar a Cristo, não é apenas em palavras. Nós negamos a Cristo em atitudes. O que diz Mateus 10:32 e 33? Você pode ler bem alto? Mas que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Olha para mim. Olha para mim. Nós cremos na salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus, se eu não negar a Cristo. Eu sou salvo, é pela graça, aleluia, eu sou salvo. Eu sou salvo. Nega Cristo para tu ver. Nega Cristo para tu ver. Sabe por que eu sei que eu sou salvo? Porque eu não nego a Cristo. Sabe por que eu sou salvo pela graça? Porque eu não nego a Cristo nas minhas atitudes, nos meus erros. Eu não nego. Eu luto muito para não negar a Cristo. Cristo me resgatou. Cristo te resgatou. Mas nega Cristo para você. Pedro aqui, olha, por isso que eu estou falando. De repente você pode até, meu Deus, mas é a mais pura verdade. Se Pedro não tivesse esse encontro com Cristo, e Cristo não confrontasse ele, de repente Pedro, não sei não, irmãos, perderia a salvação dele. Porque é bíblico. Se você confessar ao Senhor, confessar não apenas de palavra, vou repetir, mas se você confessar ao Senhor com a sua vida, com o seu dia a dia, porque esse é o verdadeiro salvo, o que não senta à roda dos escarnecedores, o que não se prostra diante do império desse mundo, esse é salvo. Agora não adianta viver uma vida sem vergonha e achar que é salvo, porque não é. Não é. Cristo está aqui para te resgatar. Diga para o teu irmão, Cristo está aqui para te resgatar. É isso que você precisa entender. O que Pedro fez foi algo que poderia custar a sua salvação. Se Pedro teria morrido naquele momento após, igual Judas fez, morte eterna, perdição. Teve um episódio, não sei se alguém viu, de um muçulmano. Essas histórias da Síria, que você vê muito, né, esses países que não podem entrar o evangelho, cristianismo, né? E teve um episódio, vários episódios, muitos negaram, afirmaram a sua fé e morreram decapitados, mergulhados em piscina, enforcados. Você já viu vários vídeos como esse, eu também já vi. Mas tem um que ficou marcado, que é um muçulmano cristão, que estava diante do seu acusador. E esse muçulmano, ele é indagado a sua fé, nega a sua fé. Se você negar a sua fé, eu não te mato. Se você não negar a sua fé, eu vou poupar a tua família. Se você negar a sua fé, eu vou te manter vivo. Com a faca no pescoço, o muçulmano nega a Cristo. O que aconteceu? Morreu.
E aí? Mateus 10, 32 e 33. Está aqui. Deus não volta na sua palavra. Aquele homem, como um anjo, foi aos céus. Aquele homem, como está aguardando Jesus voltar para buscar a sua... Está ali, aleluia. Tá, você acha? Negou a Cristo. É imperdoável. O que Pedro fez foi um pecado gravíssimo. A sorte de Pedro é que Jesus amava assim como ama a mim e a você. E Ele intercede por nós diante do Pai, dia a dia. Jesus oferece o resgate. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me ama mais do que os outros? Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos quando Jesus perguntou isso, se questionando por que Jesus estava perguntando aquilo. Diz a palavra que na 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro responde meio que magoado, entristecido, e diz: Senhor, tu sabes. A nossa resposta para Deus não pode ser sem lágrimas, irmãos, porque nós não somos merecedores do amor de Cristo. 1 João 4,10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O nosso amor por Deus não parte de nós mesmos. O nosso amor por Deus parte dEle. Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, e Ele não quer se decepcionar com você. Diga para o teu irmão: não decepcione o Senhor teu Deus. Fala para ele aí. O que Jesus faz com Pedro? Pedro, se assunte, Pedro. Pedro, cai na real. Pedro, você está vivendo um mundo de Bob. Pedro, você está no mundo da lua. Jesus fala para vários discípulos em um certo momento, ele fala: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? Muitos discípulos olharam para Jesus e falam assim: ó, eu? Essas palavras são muito duras, não quero isso para a minha vida não, vou vazar. Ó. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês também não vão? Vocês também não vão, gente? Vocês também não vão vazar? Vocês também não vão dar os braços ao mundo? Vocês também não vão me trair? Não vão? Aí os discípulos olham para Jesus e falam: para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha para mim, para onde tu irás? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? Qual outro caminho vai te trazer a paz? Só existe um caminho, o caminho do arrependimento. Não se engane. Não esconda algo que você não pode esconder de Deus. Paulo, à luz do que Jesus fez com Pedro, Paulo em Romanos 12:1 fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia do Senhor Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Enquanto você tiver com coisas escondidas dentro de você, o teu sacrifício não é santo, não é agradável e não é bom. Você pode cantar maravilhosamente, mas o teu sacrifício vai ser morto. O teu sacrifício vai ser profano. O teu sacrifício vai ser desagradável. Existe uma caixa preta. Quem falava muito isso era o pastor Fernando. Eu lembro claramente disso. Ele falava nas pregações lá na Piã, domingo de manhã. Falava: existe uma caixa preta dentro de você. Sabe aquela caixa preta do avião que ninguém mexe? Só mexe quando o avião cai? Né? Cadê a caixa preta? Tem que achar a caixa preta. Essa caixa preta que só você e Deus sabe. Mas enquanto
você não tomar uma posição como Cristo indagou a Pedro: Pedro, cara, você precisa tomar vergonha na cara, você errou comigo, Pedro. Aí eu estou te perguntando, tu me ama? Eu te amo. Não, você não entendeu, Pedro. Volta, rebobina a fita, Pedro. Rebobina, chega lá no ponto e entenda o que você fez. Foi muito grave, Pedro. É bíblico, Pedro. Você vai padecer. Pedro, tu me amas? Tu sabe. Pedro, você não entendeu, Pedro. Vou te perguntar pela última vez. Tu me amas, Pedro? Pedro, na hora que cai a ficha, por isso que Pedro se entristece, que cai a ficha. E eu aqui achando que sou melhor do que alguém aqui dentro. E eu aqui achando que sou melhor do que os outros discípulos. E Deus me fez voltar no meu erro. Tocou na minha ferida. Você já viu, tem um vídeo que tem, meu Deus. Tem um vídeo no YouTube que, não sei, parece que é um morador de rua. Ele está com uma ferida na cabeça. Só que a ferida na cabeça dele está cheia de tapuru. Sabe o que é tapuru? Quem já foi aqui ao cemitério da Solidão? Se você não conhece tapuru, eu te convido ao cemitério da Solidão. Você vai ver um monte lá. Mas lá eles estão mortos na solidão. Mas esse vídeo é de um morador de rua que teve um ferimento, não cuidou, e a cabeça dele estava cheia de tapuru, assim, cheia, pulando, aqueles bichinhos. Tô aqui, e mostra depois, as pessoas pegam ele para limpar aquilo ali. E o enfermeiro, naquele momento, médico e enfermeiro, não tem dó, não pode ter dó, porque a dó que ele tiver pode deixar algum tipo de algum mal ali dentro. Então ele tem que ser mal, de certa forma, duro, tem que ser, de certa forma, dedo na ferida. Então a pessoa vinha... segura ele! Acabou não, tem mais, joga álcool, meu Deus, vai matar o cara. Não, é para a vida. Deus toca na ferida, é para trazer vida. Deus tocou na ferida, Jesus tocou na ferida de Pedro para trazer vida e não morte. Por muitas vezes nós estamos nos achando, porque somos dizimistas fiéis, porque viemos nos cultos, mas estamos com a nossa bagagem cheia de erros. Não espere Jesus tocar na tua ferida, porque Ele vai até o final, até você confessar o teu pecado. O que Jesus fez com Pedro, foi que esse médico fez com esse rapaz. Botou o dedo na ferida, lá dentro, lá quase tocando no cérebro, né? Aqui na caixa, tal. Pedro sente, caramba, eu estou aqui diante dele, eu estou aqui, ele me perguntou, eu poderia ter dito a primeira vez, na hora que ele me perguntou: Senhor, eu te amo, mas só sabe que eu sou um pobre pecador. Mas não, claro, tu me ama? Olha para mim, pelo amor de Deus, se eu fosse o Senhor nem me perguntava isso, o Senhor sabe. Tu me ama? Fala sério, né? Tu me ama de verdade, mais do que eles, Pedro? Tu é diferente deles? Ah, Senhor, tu sabes. Pedro entende que Jesus estava falando dos pecados que ficaram para trás. Tem pessoas que estão carregando bagagens imensas de pecados aqui, por isso que não avançam. Solta a mochila do pecado. Diga para o teu irmão: solta a mochila do pecado. Solta. Desconecta aqui, tem aquele negócio. Desconecta. Tem aquele negócio assim, crack, tu trava aqui, né? Para ficar, solta. Larga a mochila. Larga.
e viva a verdade, a amizade verdadeira, porque vós sois os meus amigos, diz o Senhor, se vocês fizerem o que eu vos mando. Pedro, naquele momento ali, o que Jesus estava fazendo com Pedro é o seguinte: Pedro, se conserte primeiro, porque logo depois ele fala o seguinte para Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro é o seguinte: Pedro, antes do glamour, se conserte comigo, depois você vem para o reino e conduz a minha igreja. A primeira acerta os teus ponteiros. Primeiro, olha para dentro de você. O orgulho se disfarça, meus irmãos. O orgulho se disfarça em tantas coisas. Todos nós somos orgulhosos, assim como Pedro estava naquele momento orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós precisamos responder à pergunta de Jesus nessa manhã. Não espere chegar na última, na primeira já reconheça. Orgulho não se... Fala para o irmão assim: orgulho não se cura. Fala para ele aí. Não se cura. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Muitas vezes nos achamos mais crentes do que os outros. Somos o que somos pela graça somente. Não podemos nos encher de importância e nobreza. Pedro estava se achando naquele momento. Jesus falou: um de vocês, alguém aqui irá me trair. Pedro imagina no coração dele: imagina. Eu? Não, eu não. O orgulho se disfarça. O orgulho é um problema que nós teremos que lidar diariamente. Todos nós gostamos de tapinha nas costas. Fala para mim que você não gosta, que eu vou tacar o microfone na tua cabeça. Que eu sei que você gosta. Pregação hoje foi uma benção, hein, pastor? Sério? Aleluia. Louvar. Aí fala assim: louvado seja o nome do Senhor, mas por dentro. Tremendo. Eu sou o cara. Louvor hoje foi uma bênção. Aleluia. Deus é Ele que dá, mas por dentro. Aleluia. Sou o cara, rapaz, sou o melhor dessa igreja. Se disfarça, o orgulho se disfarça. Eu tenho um problema na coluna, todos sabem disso. Minha coluna ela é reta, ela não tem envergadura que todos têm. Por isso que o pastor passou por 2 cirurgias. E em nome de Jesus não passarei por mais nenhuma, em nome de Jesus, amém? Interceda por mim, meu irmão. Porque essa coluna tem que envergar em nome de Jesus. Vai envergar, enverga aí. Não, calma. Enverga aí, coluna. A coluna vai envergar. Mas a minha coluna é reta, ela não tem envergadura, né? Ela não faz isso aqui, igual a tua faz. Ela é reta. Aí, chega para o médico e fala assim: médico, doutor, conserta aí para mim. Ele olha para mim e fala: não tem conserto, tem tratamento. Quem tem enxaqueca aqui? Ali, aqui? É horrível, né? Tem cura? Não, mas tem o quê? Tem tratamento. Orgulho não tem cura, mas tem tratamento. Pedro era um cara orgulhoso e foi tratado pelo Senhor Jesus. Fala para o teu irmão: deixa Deus tratar o teu orgulho, meu amigo, orgulhoso. Todo pompom, todo sou o cara, tu não é nada. Tu é Pedro, tá? Tu negou a Cristo essa semana. Fala, tu negou a Cristo essa semana, que eu sei. Fala para ele aí. Fala para ele aí, tu negou. Não adianta você me enganar não, tu negou. Fala assim, aponta para mim agora, Fala: o pastor negou. Eu neguei. Por isso que o tempo inteiro eu tenho que me prostrar diante do Senhor. Senhor, me perdoa, Deus, eu te amo. Tu sabe que eu te amo, mas eu sou pobre, pecador, Senhor. Eu não valho nada, Deus.
sou igual a todos que estão naquele lugar. Não existe patente no reino dos céus. Pode ser pastor, quanto mais é dado, mais será cobrado. Mas não interessa, pecador igual a qualquer um que está nesse lugar. Quem é amigo de Jesus aqui? É mesmo? Tu ama Cristo? Olha para mim. Tu ama Cristo? Vou te fazer a pergunta segunda vez. Tu ama Cristo? Com tudo que você tem feito, responda, você ama Cristo? Segunda vez a pergunta. Interessante que o Senhor fez a primeira pergunta para dar tempo para fazer a segunda, para dar tempo para fazer a terceira, para Pedro pensar. Pensa. Volte a fita, rebobine a fita. Volte aonde você perdeu o primeiro amor. Volte aonde você caiu. Volte aonde você negou. Reconheça. Porque se você não reconhecer, você vai estar inserido em Mateus. Mas se você reconhecer os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados, assim como Ele fez com Pedro. Ele deu a igreja para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele deu a igreja para um pecador apacentar. Que loucura! Como é que é isso? Um cara que nega 3 vezes. E vem Jesus e fala assim: Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Pedro reconhece: tá bom, Pedro, então apacenta a minha igreja, meu filho. Eu vou voltar ao meu lugar de origem, você que vai conduzir aí com os outros discípulos. Percebe que o nosso Deus não está aqui com a faca na mão querendo arrancar tua cabeça fora. Ele está aqui para te ajudar a continuar no reino dos céus. Diminua você, que cresça Ele na tua vida. Fica de pé e aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus.